Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje nós iremos refletir um pouco sobre o amor de Deus. Vamos refletir também sobre a sua soberania e como isso se relaciona com a nossa vida como igreja. Temos que realmente pensar, irmãos, sobre como Deus nos ama e as demonstrações do seu amor, as quais nós conhecemos muito bem. Ele enviou o seu Filho por nós. Mas é necessário que cada vez mais venhamos refletir, venhamos aprender. Eu guardo sempre em meu coração uma verdade, que nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias e temos que ouvir o Evangelho todos os dias. É por isso que somos estimulados, ensinados a todos os dias, em um momento devocional, pessoal, abrirmos nossa Bíblia, lermos, não é? E orarmos ao Senhor, porque necessitamos disso, para então sermos exortados, para que então sejamos fortalecidos e venhamos cada vez mais olhar para a verdade que aprendemos no Evangelho, de que o Senhor, Deus, demonstra o seu amor a nós. Eu quero citar aqui uma reflexão, que é um tanto quanto diferente dessa pequena introdução. Na verdade, é uma reflexão que eu fiz há algumas semanas com a minha família, que foi muito importante, muito interessante também. Essa reflexão está no site Os Puritanos, para quem se interessa em ler, e eu recomendo porque vale muito a pena. E o nome dessa reflexão é Uma Hora Após a Morte, do reverendo James Smith, de 1859. Não é? Ele fez várias perguntas nessa reflexão sobre, não é, aonde estaremos uma hora após a nossa morte. É uma reflexão que leva a gente para o futuro, né? Que nos faz pensar no futuro. Como será? Porque muitas vezes as pessoas não pensam. Todo mundo geralmente se prepara muito bem para viver, né? Eu quero viver em abundância, eu quero fazer coisas, mas não se prepara para essa hora, para a hora da morte. E nessa reflexão nós aprendemos a olhar justamente para isso e pensar, onde eu estarei uma hora após a minha morte? Então eu quero ler apenas a primeira parte, porque é bem extenso, tem muitas partes, mas apenas a primeira parte, porque é bem sucinta aqui, não é? Sobre a pergunta, uma hora depois de morrer, onde eu estarei? Essa pergunta, onde? Depende inteiramente de onde eu estou agora, de onde e como a morte me encontrar. À semelhança de Judas, cada qual irá para o seu próprio lugar. Onde me encontro agora? Para onde eu iria hoje? É possível ir para o inferno e ter de erguer os olhos, sofrendo os tormentos eternos, implorando por conforto. Que suposição apavorante! Uma possibilidade, mas que não é impossível. Caso eu morra sob a culpa do pecado, sem ter experimentado o novo nascimento, é certo que o inferno será a minha porção. A não ser que nasça de novo, o homem não verá o reino de Deus. Ser achado no inferno uma hora depois de morrer, que pensamento apavorante. Lá não haverá orações. O sofrimento não suscitará compaixão. Não haverá quem ouça e se importe com os seus gritos e as suas lágrimas. Os portões da esperança estarão eternamente fechados. A agonia e o desespero serão a porção perpétua. Agora, e se, caso eu morra, crente em Jesus Cristo? E se eu houver sido limpo e purificado em seu sangue, ter sido justificado pela fé no Senhor, santificado por seu Espírito e unido à pessoa do Salvador Jesus Cristo? Onde então eu estarei uma hora depois da minha morte, se eu estiver ligado a Cristo? Que visão gloriosa! Meu destino será a presença de Jesus. Sim, ouvirei sua doce voz, verei sua face adorável, estarei diante do glorioso trono do Senhor. Serei encontrado no céu, no lar dos santos, na casa do Deus vivo, a pátria da santidade, da felicidade e do amor. Minha porção será conhecer o paraíso. Saberei o que significa a perfeita santidade. Perderei todas as minhas vontades terrenas e serei dominado por tudo aquilo que eu poderia desejar e por muito mais que eu conseguiria imaginar. Estar com Jesus eternamente, sentar-se para sempre com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, desfrutar da companhia dos profetas, dos apóstolos, dos mártires e santos ministros da palavra por toda a eternidade. Que posição nobre, que visão nobre, que gloriosa companhia! Experimentarei alegrias inefáveis.
Ah, que transformação haverei de experimentar. Essa é a sua primeira parte dessa reflexão, uma hora, não é, depois da morte. É importante porque nessa reflexão, James Smith ele procura deixar sempre essa reflexão sobre se eu estou em Cristo ou se eu não estou em Cristo. Como será? E uma coisa que realmente chama atenção a nós, não é? É que isso depende muito de onde eu estou agora. Onde eu estou agora? Em Cristo ou fora dele? Isso é muito importante. Mas nessa reflexão, nós somos levados a pensar justamente, quando se fala de uma hora após a morte, no futuro. Não é? Pensando no futuro, como será o nosso fim? O que acontecerá? Onde estaremos? O que pensaremos? O que sentiremos? Uma hora depois de nossa morte. É uma pergunta, então, irmão, sobre o amanhã, sobre o porvir. Nós sabemos que Deus é o Senhor do tempo e que o futuro está em suas mãos. Esta reflexão deve ser feita por cada um de nós e devemos também levar outras pessoas a pensarem sobre isso, a refletirem sobre esta verdade. Mas eu queria então falar justamente sobre essa segunda parte da reflexão, sobre o alívio que é estar em Jesus Cristo, sobre a segurança que nós podemos ter nele por dizer agora que nós sabemos aonde estaremos uma hora após a nossa morte. Esta é uma bênção que Deus nos dá, a segurança quanto ao futuro. No mundo onde as pessoas não creem em Deus, há muitos que vivem procurando desvendar o seu futuro, né? O seu próprio futuro. Não é à toa que até hoje, eu sei que é mais raro, né? É um pouco mais raro, mas até hoje ainda há pessoas que tentam de alguma maneira procurar adivinhos, né? Adivinhos. Pessoas que vão ler cartas, que vão ler búzios, não é? Procuram informação nos astros. As pessoas querem saber o seu dia de amanhã, querem saber o futuro. Bem, nós não podemos saber o que vai acontecer exatamente amanhã ou daqui a uma hora, mas uma coisa é certa, nós sabemos o que está reservado para o nosso futuro. O nosso grande amanhã está seguro no Senhor. E é sobre isso que queremos refletir. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Em seguida nós vamos pular para Romanos 8, versos 29 e 30. Jeremias 31. Antes de ler o texto, né, em questão, que é o versículo 3, eu quero só explicar um pouquinho aos irmãos o contexto. Esse capítulo, não é, está junto com o capítulo anterior, capítulo 30, é o início, na verdade, das promessas de Deus de restauração para o seu povo. Lembre-se que o ponto aqui é que o povo seria cativo durante 70 anos na Babilônia por causa de seus pecados, mas Deus, ele mostra o seu amor para com o seu povo, dizendo que ele nunca abandonou o seu povo, não é? Jamais ele esqueceu do remanescente fiel, dos filhos da promessa, ele jamais esqueceu. Por isso mesmo enviando o povo para o cativeiro, ele usa o mesmo profeta que disse, que avisou ao povo e que sofreu porque pregou a verdade e que foi preso porque anunciou a verdade, que esse povo seria restaurado, que Deus não esqueceu do seu povo. E então chegamos no capítulo 31, quando nós lemos, a partir do verso 1, nós lemos bem assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Está falando do futuro, naquele tempo, né? Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. E aí o verso-chave: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Olhem as palavras, irmãos, observem as palavras que o Senhor disse ao seu povo no passado, a Israel, não é? Aquela nação rebelde ouviu essas palavras do Senhor: com amor eterno te amei, por isso te atraí, com benignidade, com bondade, não é? Basicamente, então, o capítulo 31 vai discorrer sobre como será esses dias de glória, de restauração em Israel. A ênfase aqui é sobre o amor de Deus, amor eterno. Fique gravado isso no seu coração, amor eterno. Agora vamos pular para Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu vos proclamo o Santo Evangelho sob o seguinte tema: o Deus que tem o futuro nas mãos ama o seu povo. E eu coloquei no título, na arte, me ama, porque cada um daqueles que pertencem a Cristo podem dizer isso. Podem dizer que Deus o ama, irmãos. A primeira parte, então, da nossa reflexão é justamente pensar sobre a soberania de Deus. Deus é o Senhor do universo. Ele domina sobre todas as coisas. E é bom e é importante que nós venhamos refletir sobre isso, irmãos, porque às vezes, porque nós estamos acostumados a ver as coisas acontecendo, funcionando, nos esquecemos de contemplar a glória de Deus. Veja, o Salmo 139 que nós cantamos antes da pregação nos ensina, e nos remete novamente a olhar para essa verdade, a lembrar quem Deus é. Lembremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o soberano Deus, é aquele que tem domínio sobre todas as coisas em seus mínimos detalhes. O salmista, ele fica completamente pasmado, Fica pasmado diante da glória de Deus. Ele, sendo inspirado pelo Espírito Santo, compondo aquele salmo, ele vai compondo verdades que ele cria, que ele pôde saber do Senhor. E então, ao olhar para essa grande distância que há entre nós e Deus, como o Senhor é grande e soberano, e que Ele demonstra que Ele se sente completamente cercado pelo Senhor, por diante, por detrás, pelos lados, Ele não tem como fugir dele. Ele reconhece isso. Olha, para onde eu irei? Em qualquer lugar que eu for, que eu ousar ir para fugir do Senhor, lá Ele está. Na verdade, Ele não está somente ali, Ele vai cada vez mais deixando mais clara a soberania e o poder de Deus, porque Ele fala sobre isso, em termos de onipresença. Não dá para fugir de Deus, mas Ele vai além. Ele fala: Deus é tão poderoso, tão soberano, que Ele não apenas está nesse sentido aonde eu estiver também. Ele não é aquele Deus que tem tudo em suas mãos apenas, do qual eu não posso fugir. Não, Ele é tão poderoso e tão soberano que, na verdade, o meu coração está diante dEle completamente. É como Hebreus, capítulo 4, verso 13 nos ensina. Todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele a quem temos que prestar contas. Tudo está diante do Senhor, e Ele exalta a Deus por causa disso. Ele chega a ser tão enfático na glória do Senhor, no seu poder, que Ele vai dizer a verdade: olha, o Senhor me viu, o Senhor tem tanto poder, é tão glorioso, que não é uma questão somente de que o Senhor começou a se relacionar comigo, o seu amor comigo começou a acontecer, a ser real, quando eu nasci. Na verdade, o Senhor me viu a substância ainda informe, quando eu fui formado no ventre da minha mãe, muito antes de eu ter consciência. O Senhor me viu quando eu não tinha forma alguma. Veja o poder de Deus, É assim que Ele exalta. E Ele chega a avançar mais, chega a dizer: olha, todos os meus dias estão contados, determinados, cada um deles, sem que nenhum deles ainda exista. Todos os meus dias. O que o salmista fala com isso, irmãos? Que ele fica maravilhado. Isso é maravilhoso demais para mim. É algo que está muito além da minha capacidade de compreensão. Diante dessa verdade, eu preciso me dobrar diante do Senhor e glorificá-lo. Porque essa é a verdade que nos ensina que Deus, Ele não está aprendendo conosco, Ele não está nesse relacionamento aprendendo, desenvolvendo com a humanidade. Não, Ele é o soberano e, portanto, como o salmista fala, no Salmo 139, Ele tem o futuro em suas mãos. Todos os meus dias estão diante do Senhor, cada um deles determinado, sem que houvesse pelo menos um. O futuro está nas mãos do Senhor. O futuro não está em aberto.
O futuro não é algo que o ser humano está construindo. Nós não construímos o futuro. É isso que aprendemos aqui. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. A existência, o que nós vivenciamos aqui, é simplesmente a manifestação da sua providência. Tudo está acontecendo porque Deus, em seu poder, está fazendo acontecer. Nada é automático, irmãos. Tudo. Ou seja, o que está acontecendo, e eu digo isso especialmente à igreja, não é? Nessa ênfase que a Escritura dá na história da redenção. Tudo o que aconteceu aqui, que está acontecendo com a nossa vida como igreja, é simplesmente o cumprimento dos decretos de Deus, dos eternos decretos do Senhor. Nós temos que guardar isso em nosso coração. E por quê? Porque eu sei que as pessoas querem saber o futuro. O futuro é algo inseguro, as pessoas têm medo do futuro. As pessoas, se pudessem, né, de alguma maneira, elas pediriam para que alguém adivinhasse o dia de sua morte, para saber e tentar evitar de alguma maneira. As pessoas são assim, nós somos assim. Nós queremos saber para tentar evitar certas coisas, porque o futuro nos causa medo, o desconhecido para nós causa um certo temor, olhar para o horizonte e perseguir o horizonte e nunca chegar nele. Ele sempre está à frente, o horizonte, não é? Quer saber o que essa sensação significa? Faça uma viagem de carro, não é? Até São Paulo. Não precisa nem chegar até São Paulo, não. Até Minas. Daqui até Minas. Quando você passar ali, não é? Por Feira de Santana. Quando você chegar na Bahia, você vai entender o que é o horizonte nunca chegar em você. Porque a pista, não é? A Bahia é comprida, é muito grande. E você vai viajando, e você está ali no carro ansioso, não é? Pior do que o burrinho do Shrek. Já chegou, e nunca chega. O tempo todo. Percebe? A nossa vida é assim. Essas coisas estão no horizonte de nossas vidas. E aquilo que está no horizonte, que parece que nunca vai chegar, nos causa temor, porque não sabemos o que vai acontecer. Há pessoas que vivem tão apavoradas, pensando no amanhã, que se entregam, por exemplo, à ansiedade. Tem medo do que possa acontecer amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, a 1 hora. Tem medo. E se eu morrer, e se acontecer alguma coisa? E se um acidente? E se eu adoecer? Tem gente que vive assim, apavorado, com medo do amanhã. E eu digo aos irmãos que até faz sentido. Faz sentido, pensando naquela reflexão que eu li, um trechinho, sobre James Smith, quando escreveu sobre 1 hora após a morte, como reflexão, onde eu estarei, não é? Faz sentido. Se uma pessoa não está em Cristo, se uma pessoa não pertence a Deus pactualmente, não crê no Senhor Jesus Cristo, certamente o seu futuro é algo terrível. Veja, isso tem que ser dito por nós. Tem que ser dito por nós. Não é? Há sim um futuro determinado. E nós temos que falar sobre esse futuro determinado. Podemos falar quão terrível será esse futuro, mas também sermos revestidos de consolo, porque esse mesmo futuro está nas mãos do Senhor, o Deus que diz em sua palavra que ama o seu povo. Não é? Esse é o ponto. Então, compreendendo a glória da soberania de Deus, irmãos, eu quero falar sobre o amor de Deus por nós, sua igreja. E dizer que esse amor que nos dá segurança não é um amor que iniciou no tempo. Ele não iniciou quando você nasceu. Esse amor é um amor eterno. Lembre-se do texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno te amei. Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Essa é a palavra do Senhor. Em Efésios 1, por exemplo, nós lemos, não é, de maneira tão graciosa, o propósito eterno dado à igreja. Já aqui, quando nós lemos, por exemplo, na Escritura, expressões como Deus escolheu, essa eleição, não é, a gente pode traduzir por amor. Entende? Eleição para salvação é o mesmo que amor. Então nós podemos ler com essas lentes, dizer bem assim, olha, como Romanos 8, né? Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, nós podemos ler facilmente isso, porquanto aos que de antemão amou, porque é isso que se refere. A eleição é nada mais nada menos do que o amor de Deus por pecadores como nós. Não é?
Então o amor de Deus é eterno. Efésios 1 nos ensina de maneira grandiosa. Ele mostra o propósito da igreja, não é? A igreja é amada pelo Senhor, não a partir de agora, mas desde a eternidade. Esse é o amor do Senhor pelo seu povo. Tudo que nós podemos conceber como amor é pobre, é pequeno. Eu só posso amar as pessoas que eu amo, não é? Hoje, depois de eu ter conhecido essas pessoas. O máximo, ou o mais profundo de amor que nós temos em termos de práticos, não é, de relacionamento, inicialmente são com os nossos pais, depois com os nossos filhos, não é? Depois é que a gente conhece o cônjuge e casa, e aí passa realmente a amar. Mas antes disso aí, o que nós temos como inicial é o amor aos nossos pais. E quando amamos alguém e casamos, também o amor aos nossos filhos. É o que nós temos de mais primário em nossa vida. Mas esse é o limite, está no tempo, entende? O nosso amor está no tempo. Nosso amor é limitado ao tempo, à nossa própria existência. Veja como nós somos pobres nesse sentido, não é? Eu só posso amar pessoas que eu conheço, de verdade. Pessoas que estão se relacionando comigo. Mas Deus não. O Senhor Todo-Poderoso é ilimitado e o amor que Ele revela em Sua palavra por Sua igreja não é um amor que iniciou agora. Não é um amor que acontece por causa de constrangimento. Deus não se constrangeu a amar ninguém. Jamais ninguém pôde provocar o amor de Deus. Deus jamais olhou para a humanidade e viu a humanidade como criancinhas famintas e sem camisa, todas sujinhas, pedindo por pão, socorro, me ajuda, por favor, alguém me ame. Não, Deus jamais olhou para nós assim, muito pelo contrário. A prova cabal disso é toda a rejeição histórica que as pessoas têm com relação a Deus. Como odiaram o povo de Deus desde o início. E como Cristo mesmo veio aqui e as pessoas o odiaram. As pessoas não são assim, elas são hostis a Deus. Elas odeiam o Senhor, de verdade. Se você quer descobrir que alguém odeia a Deus, os que não são crentes, não é? Que ele odeia a Deus, é só você aprender a fazer a pergunta certa, que você descobre, não é? Porque todo mundo acha bonitinho dizer, mas eu amo muito a Deus. Toque nos mandamentos. Toque no compromisso com Cristo e a sua igreja, que você vê o que é amor. A prova do ódio que eles têm contra Deus é isso. Eu não quero Jesus Cristo. Essa é a verdade. Por mais que a boca não diga, o coração está dizendo isso e o corpo está externando. A falta de compromisso é uma prova disso aí. Mas, irmãos, o amor que o Senhor revela a nós demonstra um propósito eterno. Um amor antes de termos forma, antes de nascermos. Um amor que vem antes de nossos pais nascerem por nós. Um amor por nós. Antes de nossos pais nascerem, antes de nossos avós nascerem, antes de tudo que aconteceu no mundo, antes de toda a história. O amor de Deus já estava lá na eternidade. Por esses que hoje são seus filhos por meio de Cristo. É o que Efésios 1 nos ensina. Que coisa gloriosa. Pense, quando alguém do mundo, quando alguém disser que te ama acima de tudo, que te ama mais do que... Dê risada. Eu não estou dizendo que a pessoa não está sendo sincera não, mas ela é bobinha. Dê risada. Porque ninguém pode te amar mais do que o Senhor. Ria disso. Não é? Dê risada. Porque não há nada que se compare ao amor do Senhor. Romanos 8, nós estamos lendo aqui, bem como Romanos 9, nos mostra esse amor eterno. Nós observamos aqui, por exemplo, mais uma vez, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, e esse conhecimento, esse conhecer se relacionou, e só Deus pode fazer isso, significa dizer que na eternidade Ele nos viu e Ele nos escolheu em Jesus Cristo e Ele nos amou, de verdade, teve afeto por nós, antes de nossa própria existência. Percebe? Porque Ele não está dependendo do tempo, Ele é além do tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele fala, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora, observando, nós lemos sim em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou tanto o mundo assim. Também nas cartas de João, que Deus amou tanto o mundo assim. Mas o amor mais supremo, mais intenso que nós vemos é de Deus pelo seu Filho. O Senhor tem prazer em Jesus Cristo. Prazer. Tudo na vida de Cristo agrada a Deus, lhe dá prazer. Tudo. O vínculo desse amor é o Espírito Santo.
É assim que funciona. É algo realmente glorioso, é um tipo de amor que nós não podemos sequer imaginar. Mas percebam, irmãos, como Deus nos ama, porque Ele ama seu Filho, seu eterno Filho, mas Ele nos ama neste Filho, de tal maneira que nos elegeu nele. Efésios 1 fala sobre isso, antes da fundação do mundo, e aqui em Romanos 8 ele está dizendo, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa é a imagem. Deus ama seu Filho, e porque nos ama, Ele nos torna seus filhos, para então derramar em nós esse amor, para que venhamos provar mais e mais desse amor. Na eternidade, iremos cada vez mais avançar no amor de Deus. Nós não conhecemos nada ainda, e só de pensar já é algo glorioso. Avançaremos de eternidade a eternidade no amor do Senhor. Romanos 9 nos fala isso bem, de maneira muito clara, mas sobre o seu amor pelo seu povo. A verdade, irmãos, então, que temos que guardar em nosso coração é que esse amor eterno, não é? Esse amor eterno não foi causado por nós. Quando Ele nos viu na eternidade, Ele não viu a mim como um homem que quando viesse, não é, a nascer e crescer seria um homem piedoso. A minha história não acontece à parte de Deus, nem a história de ninguém. Não é tipo, Deus olha a humanidade crescendo, desenvolvendo de maneira autônoma, e então Ele resolve se relacionar com essa humanidade. Não, a humanidade vem dEle. Existe por causa dEle, por sua vontade. Por isso nós não podemos jamais olhar para o amor de Deus por nós e imaginar que esse amor foi causado ou por constrangimento. Que Deus nos viu como pessoas que realmente iriam buscá-lo. E então, baseado nessa fé prevista, nessa dedicação, nessa piedade prevista, Ele nos escolheu. Não, isso não faz sentido algum. Nenhum. Na verdade, o Senhor me amou sem que houvesse nada em mim. Eu jamais mereci o amor dEle. Nenhum de nós jamais mereceu o grande amor de Deus. Jamais mereceu que o grande Senhor soberano tivesse afeto por nós, a ponto de matar o seu próprio Filho, para por meio dele nos tornar seus filhos. Eu tenho que dizer, irmãos, que tudo que o mundo tem a oferecer, todas as paixões do mundo, todos os amores que o mundo diz ter, tudo que o mundo tem a oferecer é um lixo, é algo pobre e fedido comparado com isso. Eles não têm isso. Esse é o amor do Senhor por nós. Eu quero dar ênfase então a esse amor de Deus que é tão glorioso, que o Senhor nos revela aqui nesse texto, não é, como Jeremias 31, verso 3. Com amor eterno te amei. Por isso é que em benignidade te atraí. Ele nos ama desde a eternidade, e em sua bondade e em sua misericórdia Ele nos atrai para Ele mesmo. Ele nos atrai para seu Filho. Ele soube, porque Ele é o Deus da sabedoria, trabalhar em cada um dos corações. Em cada coração. Sabe onde tocar exatamente, num ponto que talvez nós venhamos conseguir até esconder dos outros, mas Ele sabe exatamente para nos atrair. Não é? Nesse processo Ele nos deu alegria, Ele tirou coisas que nós amávamos, Ele nos humilhou, tudo para que nós viéssemos reconhecer que Ele é tudo em nossa vida. Não há amor como esse no mundo. Ninguém é digno de tamanho amor, ninguém. Mas Ele moveu tudo nesse sentido, não é? Nós somos eleitos pelo Senhor, amados pelo Senhor, e como o texto de Romanos 8:30 nos ensina, veja a segurança, né? Onde estaremos uma hora após a nossa morte? O texto nos dá a segurança. Ele fala: e aos que predestinou, esses que Ele predestinou, que Ele amou na eternidade, Ele predestinou para serem como seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou, não é?
E aos que chamou, a esses também justificou, perdoou os pecados deles. E aos que justificou, a esses também glorificou. Entendam a realidade aqui. O amor de Deus é de eternidade a eternidade. Nós estamos no tempo agora. Só que esse amor vem da eternidade passada, percebem? Em predestinação para a eternidade futura. Eu uso esses termos, não é porque se a gente falar em eternidade, não tem como marcar tempo, é eternidade. Mas para a gente compreender, não é que o amor de Deus é de eternidade a eternidade. Por isso que Ele nos predestinou, isso fala do passado, nos chamou, nos justificou e glorificou, já antecipando algo que é futuro, para mostrar, vocês estão seguros nessa verdade. O amor que é de eternidade a eternidade. Nós somos criados em Adão e tendo como nosso cabeça pactual, Adão era o nosso cabeça pactual, estávamos em Adão. Em Adão nós somos criados, em Adão nós morremos. Mas Deus, na eternidade, a salvação, a vinda de Cristo não é um plano B que Deus iniciou, não é? A iniciativa Vingadores, no caso a iniciativa Salvadores, né? Nada a ver. Não é uma coisa começada agora porque deu errado o primeiro plano. Deus não falha, não há erro nenhum na humanidade. Há erro em nossa maneira de pensar, não no que Ele criou, não é? Então nós tivemos como o nosso cabeça pactual Adão, mas Deus é tão bom, não é, que na eternidade Ele nos escolheu em outro cabeça. Ele nos amou na eternidade e determinou um outro cabeça pactual para a nossa vida, um outro representante. Estávamos em Adão em nossa criação, mas antes mesmo da nossa criação, antes de sermos em Adão, pecadores, Ele havia nos amado e nos escolhido em Jesus Cristo. Na eternidade, Ele escolheu a Cristo, seu Filho, para ser o meu cabeça, o meu representante, o meu sumo sacerdote, o de cada um de nós que cremos no Senhor. Esse é o amor do Senhor. E é justamente por isso, irmãos, que todo o cuidado que nós temos visto em nossa vida, como o mundo se desenvolveu, como a Escritura foi revelada, como a história se desenvolveu, tudo isso não se desenvolveu por acaso. Da mesma maneira, pensando nas questões físicas, que se a Terra tivesse um pouquinho para lá, congelaria, e um pouquinho para cá, seríamos todos queimados, com essa coisa tão bem planejada e perfeita, que funciona exatamente como Ele ordenou, assim, nada na história aconteceu por acontecer. Tudo o Senhor providenciou para chegarmos até aqui. Ó. Essa é a realidade. Então, o amor do Senhor se traduz em seu cuidado por nós, em como Ele conduz nossa vida. E agora, lembrando o texto de Jeremias 31, lembremos que o povo de Deus ali, primeiro, eles foram chamados em Abraão, eles foram levados para o Egito, no Egito se corromperam, Deus os libertou por meio de Moisés, os deu a lei, eles voltaram a se corromper e estavam mais uma vez cativos. Mas nem mesmo os cativeiros que eles tiveram em sua vida, nem mesmo o sofrimento que a igreja provou em sua vida, eram por acaso, eram coisas à toa. Era Deus tipo assim, eu não tenho nada para fazer hoje, vou punir o povo. Não, tudo o que aconteceu com Israel, tudo o que aconteceu com o seu povo, jamais apagou o seu amor. Pelo contrário, é por isso que quando Deus fala por meio do profeta Jeremias e outros profetas, vocês vão ser cativos mais uma vez por causa dos seus pecados, o mesmo Senhor que usou os profetas, usou esses mesmos profetas para dizer, eu restaurarei a sorte do meu povo. Vocês provarão. E é algo tão maravilhoso sobre o amor de Deus que, veja, sabendo que nós somos pecadores, que nós somos maus, essa é a experiência de Israel nessa terra, não é? De não conseguir se sustentar em obediência à lei de Deus, e ninguém consegue, essa verdade. O que o Senhor promete? Vocês estão hoje falhando. Nós vemos isso em abundância nos profetas. Vocês estão hoje falhando e sofrendo, mas eu vou restaurar a sorte de vocês. Mas nós não conseguimos nos manter assim. Não já aconteceu antigamente, né? Nós não já tínhamos sido libertos e depois voltamos à escravidão.
Pois bem, o Senhor promete que daria um novo espírito àquele povo, um novo coração àquele povo, que Ele cumpriria suas promessas feitas a Abraão, enviando o seu Espírito Santo para que eles pudessem crer de verdade, de todo o coração, e serem selados pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 1, verso 13 e 14. Selados por esse Espírito Santo, para que então pudessem ter no seu coração o Senhor e serem conduzidos por Deus. Por isso, irmãos, é o que o verso 28 nos ensina, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a vontade e o propósito de Deus, os chamados pelo Senhor. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E temos que colocar em nossa mente que todas as coisas é todas as coisas mesmo. É isso que significa. São todas as coisas. Não é somente aquilo que nós julgamos como sendo bom para nós. O nosso senso de justiça ou a nossa maneira de julgar o que seja verdadeiramente bom é tão pobre, é tão pequeno. Nós somos uma bússola quebrada. Nós achamos que as coisas são más e que Deus é mau, porque uma coisa ruim está acontecendo comigo agora. Nós não conseguimos contemplar o panorama todo da existência como Ele. Nós não sabemos os planos que Ele tem a nosso respeito. Nós cegamos para isso e desconfiamos do amor de Deus. Não é o que, por exemplo, o Senhor denuncia no livro de Malaquias, por exemplo, não é? O povo estava reclamando de Deus. O Senhor não nos ama. Olha o cinismo do povo. Como é que o Senhor tem nos amado? Que amor é esse, hein? Que amor é esse que o Senhor tem por nós, se nós passamos por dificuldades, se nós não prosperamos, não é? Se vemos nossos filhos desviarem ou morrerem, se tudo está acontecendo de ruim, que amor é esse? E o Senhor responde ao cinismo do povo. Quer saber o que é o meu amor por vocês? Eu vou dizer então, eu escolhi a Jacó. Essa é a resposta do Senhor. Ou seja, vocês são descendentes de Jacó. Eu amei a descendência de Jacó, a descendência de Abraão. Esse é meu amor revelado a vocês. Eu os escolhi. Eu os amei, não agora, não de agora, mas desde a eternidade. Eu prometi isso, é o que eu estou fazendo. Vocês são um povo de Deus ainda. A existência da igreja é a manifestação do amor de Deus. Poderíamos também ficar chorando uns aos outros dizendo: Senhor, e a tua igreja? Estamos acabados. Há pessoas que se iludem e imaginam bem assim: não existem mais igrejas fiéis, né? Os cristãos verdadeiros se acabaram. Há quem diga assim: olha, eu não confio mais em sistemas, né? Eu não quero saber mais de igreja nenhuma. Eu estou frustrado. Olha, eu sinto muito, mas isso é uma tolice sem tamanho. Porque o mesmo Deus que falava ao seu povo continua falando a nós também hoje. E nos mostrando que a existência da igreja, mesmo em um mundo tão corrupto, tão relativista, Deus continua preservando o remanescente fiel em todo o mundo. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na grande Europa, seja na Ásia, não importa. Há remanescente fiel, porque o Senhor elegeu pessoas desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Essas palavras que são ditas nos profetas são ditas também a nós, irmãos. Toda vez que estivermos tristes, não entendendo como todas as coisas cooperam para o nosso bem, dificuldades, sofrimentos, angústias em nossa alma, tudo isso que está nos fazendo chorar e não conseguimos compreender como isso se conecta à nossa vida para o nosso bem, devemos lembrar dessas palavras, que o Senhor nos amou com amor eterno, com amor eterno. E em benignidade o Senhor nos atraiu. Ele nos amou e Ele veio até nós. A figura disso é a figura do Éden, com o homem caído, com o homem nu e escondido, fugindo de Deus, e Deus indo até o homem e o chamando, e prometendo que enviaria seu filho. Esse é o amor do Senhor. Como cristãos, precisamos olhar para essa verdade e reconhecer que essas dores que nós passamos aqui, essas dores, irmãos, são dores para a glória. As dores que nós passamos produzem para nós peso de glória, e se produzem peso de glória para nós, mesmo as dores são demonstrações do amor de Deus por nós. São demonstrações do amor de Deus por nós.
Sabe quando Cristo diz nos evangelhos: se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança fora de ti? Porque é melhor entrar você com o corpo inteiro na glória do reino, aliás, sem um teu olho no reino, do que todo o seu corpo ser condenado ao inferno. E assim ele fala da mão ou do pé. Se alguma coisa em você te faz tropeçar, arranca isso de você. Às vezes nós não temos força. Vamos ser sinceros. Pensamos 500 vezes, arrancar o meu olho, né? Arrancar minha mão, minha perna, mas não é isso que te faz pecar contra o Senhor? Não é a sua maldita tentação? Arranque, tire da sua vida. Quem disse que nós temos força para isso? Então o Senhor vem e faz. O Senhor vem e faz. Ele nos ama tanto que Ele não nos entrega a nós mesmos. Ele nos ama com um amor tão fiel que Ele não nos entrega a nossa própria sorte. Veja o contraste disso aqui. Em Romanos 1, Paulo diz que a prova da ira de Deus, hoje, aqui e agora, é o abandono de Deus. Romanos 1 realmente é fabuloso para nos ensinar como Deus manifesta a sua ira hoje, né? Imaginamos que a ira de Deus não é o fogo que vem do céu, explosões, o terror, ninguém querendo olhar para o rosto de Jesus Cristo. Calma, isso vai ser para o final, agora não, relaxa. Agora não. Mas hoje, a ira do Senhor está se manifestando todos os dias. Em cada vez que as pessoas dizem não ao Evangelho, em cada atitude do homem lutando contra a lei de Deus, tudo isso é uma manifestação da ira do Senhor na vida dessas pessoas. É abandono do Senhor. E sabe por que eu digo que é abandono? Porque Romanos 1 diz, é claro, mas o óbvio é que ninguém pode viver uma nova vida se o Senhor não der essa nova vida. Se o Senhor mesmo não vier e arrancar o nosso coração de pedra e colocar um de carne no lugar, nós não paramos, nós não abandonamos o nosso pecado. Isso é impossível a nós. Nós sempre vamos pender para o mal, sempre. Veja, o mundo todo está assim. Nossa cultura está cada vez mais perversa, cada vez mais depravada. Mas o Senhor, por sua misericórdia, não nos abandona a isto. Ele nos tira desse lugar. Ele nos arranca a força, Ele nos arrebata deste mundo. O Senhor diz: eu é quem transforma o coração de vocês. Eu amo vocês e vocês não conseguem se manter em um padrão que eu poderia dizer, esse padrão é aceitável. Não dá. Por isso eu mesmo enviei o meu Filho. Por isso meu Filho rogou a mim para enviar o Espírito Santo para moldar a vida de vocês. E o Senhor continua fazendo isso. A cada domingo, nas pregações da manhã, da noite, em nossas reflexões em casa, quando estamos pensando no Evangelho, todo esse momento o Senhor está fazendo isso. Imagine, irmãos, que às vezes aquilo que nos faz pecar, e pecados, nós podemos olhar para a nossa própria vida e dizer bem assim, olha, esse tipo de vida que eu estou levando é o tipo de vida de uma pessoa que será condenada ao inferno. Eu estou fraco. Eu não fui chamado para ser assim, eu fui chamado para ser santo. Hebreus nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas eu não consigo me sentir santo assim. Eu sou mau, pecador, inclinado para o mal. Essa atitude, algo que em nós nos cause mal e nos conduza ao pecado, é como um câncer na nossa vida, como um tumor terrível e maligno, e que nós não conseguimos resolver o problema. Então Deus vem e arranca isso de nós. Ele é tão fiel ao seu amor, ao amor que Ele prometeu desde a eternidade em Jesus Cristo, que de nossa vida, o povo que Ele ama, Ele tira tudo, absolutamente tudo o que vier a ser empecilho para mim. Mesmo que doa, mesmo que eu chore, fique profundamente amargurado, triste, porque o Senhor fez isso comigo. Ele me ama tanto que Ele faz isso. Ele prometeu isso na eternidade. Com amor eterno te amei, por isso em benignidade te atraí. Por isso mesmo a dor é o chamado bondoso do Senhor para nós. Que talvez, no momento daquela dor, é claro, não vamos nos alegrar. Vamos ter que chorar mesmo, faz parte. Se hoje é o nosso dia de chorar, choremos.
nos prostremos diante do Senhor, nos humilhemos diante dEle. É o nosso dia de chorar. Mas isso não pode arrancar do nosso coração a esperança que Ele nos deu. Ele disse que nos ama. E que esse amor é de eternidade a eternidade. E que por mais que eu esteja vivendo um tipo de vida miserável, ainda assim, irmãos, nós podemos confiar que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o bem que está aqui, não é o bem financeiro. O bem que está aqui não é realização de relacionamentos. O bem que está aqui não são nossas conquistas pessoais. O bem desse texto, essa verdade, é a salvação. Esse é o bem para a nossa vida, a salvação do Senhor. E Ele vai fazer com que tudo coopere para este bem, para o nosso bem. Ele vai ser como um pai que ama o seu filho e que o filho chora por conta disso. Não é? O filho quer fazer a sua própria vontade, quer andar pelo seu próprio caminho, e o pai diz não. E se desobedecer, senta a madeira, leva a pisa e fica de castigo. O filho com raiva, não é? Raiva, miserável. Pode até não falar para não levar outra pisa, né? Uma chinelada no meio nos beijos, que dizia minha mãe. Mas não fala para não levar outra, para não ter os dentes no chão, os caquinhos. Mas no coração fica miserável. Eu quero ser livre. Eu quero fazer a minha vontade. Que droga, não é? Os pais das pessoas lá fora não estão nem aí. Os filhos fazem o que querem, eles não estão nem aí. Por que meu pai, por que minha mãe tem que ser desse jeito? E o pai que ama, o que ele faz? Ele diz não. E a lágrima desce e o pai continua dizendo não. Não. De maneira rigorosa, não. E esse não é amor. Quem afrouxa o não está amando seu filho. Leia Provérbios. Essa é a realidade. E é assim o Senhor faz em nossa vida. É assim que o Deus soberano faz a nós. Por isso Deus nos dá a segurança de que Ele continua a nos amar diariamente, renovando as suas misericórdias em nossa vida. Se foi por meio da dor que você veio, se é justamente uma humilhação na sua vida, uma derrota terrível na sua vida, que te faz vir prostrado, chorando e clamando ao Senhor por socorro, esse é o amor dele por você. Ele traz você com amor eterno. Te amei. Te amei. Ele continua então a renovar suas misericórdias todos os dias. Ele continua atento às nossas orações. Cristo está à sua direita e todos os dias intercede por nós. É um amor fiel. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Venhamos glorificar ao Senhor porque Ele não nos abandona em nossos pecados. Venhamos louvar ao Senhor porque Ele nos repreende e nos faz chorar muitas vezes. Louvemos ao Senhor por isso, irmãos. O Deus que nos chamou, que prometeu que nos amaria, é o Deus que nos salva todos os dias. Momento após momento, Ele mostra como Ele está pessoalmente envolvido em nossa salvação. Que não é simplesmente um decreto presidencial. Não, Ele está pessoalmente, por seu Espírito Santo, envolvido em nossa salvação. Trabalhando em nosso coração. Nos levando ao arrependimento. Nos dando pancadas muitas vezes. E às vezes também dizendo, calma meu filho, eu sou o seu pastor. E eu te conduzo por águas tranquilas. É isso que o Senhor está fazendo com cada um de nós. De uma maneira bem particular, bem peculiar. Como Ele julga necessário a sabedoria dEle. Ele está fazendo com cada um de nós o que é necessário fazer. Se é perder alguma coisa, alguém, uma doença, não importa. Tudo isso, por mais que doa, são demonstrações do seu amor por nós, produzindo em nós um peso de glória por este amor. Eu concluo, irmãos, lendo alguns salmos que falam justamente sobre isso, sobre razões para louvar a Deus por sua bondade. Porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Porque o Deus soberano sobre o tempo, sobre o futuro, é o Deus que diz que nos ama. Por isso, como membros da aliança, podemos dar glória ao Senhor.
Salmo 136, verso 1, nós lemos: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Salmo 103, verso 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Salmo 63, verso 3, nós lemos: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O amor do Senhor é melhor do que a vida. E por fim, o Salmo 36, verso 5 nos diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Esse é o amor do Senhor por nós, irmãos. Amor demonstrado na cruz, quando Ele esmagou seu próprio Filho para tornar miseráveis que estavam debaixo de maldição, como nós, em seus filhos. Eu nada fiz. Nenhum de nós jamais realizou algo para alcançar o nome de sermos chamados, o título de filhos de Deus. Nós nunca fizemos nada por isso. Nunca. Portanto, sem fazer nada, o Senhor, por sua graça, envia o seu Espírito a nós. Cristo enviou o seu Espírito, e como nós também lemos em Romanos 8, esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É um amor cravado em nós. Cravado em nós. É por isso que Paulo dizia: eu trago em mim as marcas de Cristo. É o seu amor por mim. É o seu amor por cada um de nós. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Irmãos, venhamos orar ao Senhor. Você sabe muito bem as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, o que tem te levado a realmente lamentar diante do Senhor, mas jamais duvide do seu amor por você, do amor de Deus por você. Oremos. Ó Senhor, a tua bondade é real, é verdadeira. E a tua bondade, Senhor, está além de nossa compreensão. Nós que somos tão fracos, tão falhos, às vezes não sabemos lidar com a situação. O Senhor sabe que tantas vezes queremos colocar a culpa no Senhor. Queremos reclamar e murmurar e agir com ingratidão. E nos inconformamos com a tua vontade. O Senhor é o soberano Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei da Glória. E o Senhor opera tudo de acordo com a tua vontade. Tudo, absolutamente tudo, Senhor. Não cai a folha de uma árvore, uma ave, sem a tua vontade. Tudo é o Senhor. Diante de nossas lutas, Senhor, de nossas dores, nos faz olhar para Cristo. Se estamos chorando agora, Senhor, se estamos sofrendo neste momento por qualquer coisa, não deixe que esse sofrimento seja em vão. Que não venhamos desperdiçar as lágrimas que derramamos, mas venhamos reconhecer que são lágrimas. Lágrimas pela verdade, lágrimas por causa do teu amor, que estão todos os dias produzindo em nós um peso de glória. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer em cada ação, em cada atitude, na tua providência, o teu amor. Que quando o Senhor nos dá algo para nos alegrar, o Senhor está realmente gerando felicidade em nosso coração e nos fortalecendo e nos dando coisas boas para desfrutarmos. Mas quando o Senhor nos tira, quando o Senhor nos conduz por vales escuros, o Senhor também está nos ensinando e está nos amando.
O Senhor prometeu que nos amaria e esse amor é demonstrado todos os dias. Nós somos como um vaso em Tuas mãos, Senhor. E cada vez que somos quebrados, isso dói. Mas o Teu propósito é eterno, Senhor. Os Teus planos eternos são de nos fazer melhor. São planos que, na verdade, revelam a Tua vontade gloriosa para nós. Essa é a verdade, Senhor, que aprendemos. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o Senhor nos ama e transforma todo o mal em bem para a nossa vida. É por isso que mesmo quando dói, mesmo quando perdemos, mesmo quando sofremos e choramos, o Senhor nos conduz aos pés da cruz. Aclamarmos ao Senhor. Nos ensina o que é ter fé na prática, por meio de nossas tribulações. É assim que o Senhor nos ensina. E que todos os dias está nos moldando a imagem do Teu Filho. O Senhor nos conheceu de antemão e nos predestinou para isto, para sermos feitos conformes à imagem de Cristo e para sermos ajustados ao Seu caráter santo. Demorará toda a nossa vida e sim, vai doer, sempre vai doer. Tudo isso mostra o Teu amor por nós, Senhor. Tudo isso mostra que a Tua fidelidade é real e o Senhor está realmente trabalhando em nosso coração. Seja aqui na igreja, onde ouvimos a pregação, onde Te adoramos com os nossos irmãos. Seja nas reflexões que podemos ter em nossos lares. Seja em clamores ao Senhor quando o nosso coração está apertado e preocupado e ansioso. Seja pelas frustrações em nossa vida. Nossas frustrações, Senhor, são demonstrações do Teu amor. O Senhor nos frustrou muitas vezes os planos para mostrar que o Senhor é Deus, de que a Tua vontade é o melhor, de que em nosso próprio caminho nós chegaríamos à perdição. Por amor, frustrou os nossos planos. E Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por nos dizer não. Obrigado, Senhor, por fazer aquilo que nós não temos coragem. Obrigado, Senhor. Esse é o Teu amor revelado a nós. É justamente por este amor que não nos abandona, que nos assiste todos os dias, que não precisamos temer o futuro. É por causa disso que, por mais que o mundo esteja um caos e as pessoas temam o grande apocalipse, nós podemos ter paz, porque o Teu amor nos guarda, o Teu amor nos segura e nos salva de nós mesmos, sempre. Obrigado, Senhor, por revelar este amor tão maravilhoso em Teu Filho Jesus Cristo. Amor radical, amor sem igual, para nos levar um dia, como membro de Cristo, para a tão sonhada glória, onde todas as alegrias inimagináveis estarão diante de nós, onde o nosso coração será completamente restaurado e jamais voltaremos a sofrer. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nós oramos a Ti. Continue trabalhando em nossa vida. Afaste de nós, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha em nosso compromisso com o Senhor. Tudo aquilo que desvia o nosso coração de Ti. Tudo, Senhor.
para que não venhamos suspirar por outro, para que venhamos amar o nosso Deus e buscá-lo de todo o nosso coração. E finalmente, Senhor, reconhecermos, nem que seja na situação mais deplorável, que tudo que temos é Cristo em nossa vida. É nele que nós temos toda a nossa alegria. É nele que está toda a felicidade para a nossa vida. É nele. Abençoa o teu povo, que durante essa semana, ó Deus, possamos refletir mais na tua palavra e trabalhe em nosso coração para que desejemos, ó Deus, mais uma vez nos reunirmos como igreja para te adorar. Abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, os irmãos que estão em seus lares agora, acompanhando pela internet. Abençoa a tua igreja. Obrigado por teu amor, Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém.